Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Gotardi, sou da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, sou graduado em Administração e pós-graduado em MBA em Gestão Pública. Eu estarei ministrando o curso de Direito Administrativo, Organização Administrativa. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, eu peço que se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, essa aula será a continuidade do capítulo 3, a estrutura do poder legislativo. Nós iremos abordar, para finalizar a aula, a questão das câmaras, o capítulo, na verdade, a relação das câmaras municipais, né? Que é a estrutura do poder legislativo no âmbito dos municípios. Então, na intricada teia do poder legislativo, as câmaras municipais, elas se configuram como instâncias essenciais, moldando a legislação e representando os interesses das comunidades nos níveis locais. Estão apresentadas em cada um dos municípios brasileiros, tá? Então, cada município vai ter a sua Câmara Municipal. Então, chamadas de câmaras, elas vão exercer um papel crucial na descentralização do poder e na construção de políticas públicas alinhadas às realidades específicas de cada localidade. Então, lá no capítulo 6, pessoal, a gente vai ver com mais riqueza de detalhes essa questão, como é que ocorre essa questão de descentralização, desconcentração dentro da estrutura da organização administrativa, tá ok? Então, eu vou deixar para especificar isso lá no capítulo 6. Então, a composição das câmaras, como é que funciona? Ela vai refletir aí a diversidade e representatividade ordinária pelo princípio democrático, tá? Então, questão, né, nas eleições municipais, aqueles mais bem votados vão ali representar a população. Então, quem que compõe as câmaras municipais? São os vereadores, né? Eles são eleitos pelo voto popular, sendo o número de representantes também proporcional à população de cada município. Então, o que que isso significa? Cada cidade, em cima do número de habitantes, né, terá um número X de vereadores, ok? Então, esse arranjo aí de número de vereadores por Câmara, de acordo com a população, tem o objetivo de garantir o quê? Uma representação equitativa e eficaz, permitindo o quê? Que essas decisões que vão ser tomadas na Câmara Municipal sejam cumpridas em sintonia, né, com as demandas da comunidade. Então, foi o que a gente vem falando tanto na estrutura do Poder Executivo como do Legislativo. Né? As decisões que precisam ser tomadas têm que atender a necessidade aí da comunidade. Então, o escopo de atuação das câmaras abrange a criação de leis municipais, né? As leis orgânicas, ok? Também outra atuação das câmaras municipais aí, a questão da fiscalização das ações do Poder Executivo no âmbito municipal. E os debates, né, sobre temas que são de interesses locais, ok? Então, isso tudo é a atuação aí dos vereadores trabalhando dentro das câmaras municipais. Então, essas funções conferem uma autonomia significativa às câmaras municipais, permitindo assim que os legisladores locais abordem questões de forma específicas, né, como a questão do urbanismo, transporte, saúde, educação, que são essenciais para o bem-estar da população municipal. Então, pessoal, o que acontece? Observe que essa competência é do âmbito municipal, da Câmara Municipal, né? Então eles vão legislar em cima desses pontos. Eles têm competência para isso. Observe-se que a segurança não foi abordada, porque a segurança é competência de quem? Do Estado. Então por isso que a gente tem a Polícia Militar, né, que pertence ao Estado, porque a segurança é uma competência do Estado. Obviamente, a questão da educação, a gente tem escolas municipais, a gente tem escolas estaduais e a gente tem escolas que têm ambas verbas, né? Vem tanto do município como do estado. Então, o que, que acontece? A gente tem competência também. Então, às vezes o ensino básico vai ficar para o município, o ensino médio vai ficar com o estado, ok? Então, tem essa questão da competência. Percebe-se que será discutido em âmbito municipal a competência do município, estadual, competência do estado e a título nacional lá no Congresso Nacional. Então, o que, que a gente pode observar
da questão das câmaras municipais? Essa proximidade entre os vereadores que compõem a Câmara e a população. Tá? Isso vai ser uma característica marcante desse estudo em cima das câmaras municipais, essa proximidade. Por que isso simboliza? Isso simboliza o quê? Uma facilitação, né, entre um diálogo direto dos representantes eleitos e dos cidadãos, né, dos eleitores. De certa forma, isso promove com a participação mais direta e ativa no processo democrático. Então, é mais fácil eu atender às necessidades da cidade, né? E como a gente habita a mesma cidade, a mesma localidade, é mais fácil o quê? A gente ter esse diálogo direto e a gente discutir as necessidades, ok? Se a gente for analisar isso no âmbito estadual, por exemplo, eu moro em Governador Valadares, a Assembleia Legislativa fica lá em Belo Horizonte, certo? Então, já tem uma certa distância. Eu preciso ir lá em Belo Horizonte para querer, né, ter uma voz, ou então entrar em contato com o meu deputado estadual, ao qual votei, e passar essa demanda para ele, para ver se ele, né, atende e se leve para votação. Então a gente tem uma forma direta ou a gente vai por meio dos nossos representantes. Então, pessoal, as audiências públicas, consultas populares, interação constante com a sociedade civil, negociada para uma tomada de decisões mais informadas e selecionadas às reais necessidades do município. Então, a Câmara proporciona isso. Então, a atuação fiscalizadora das câmaras municipais, né, que é um papel aí de todo legislativo, independente do seu grau, né, nacional, estadual, municipal, essa atuação fiscalizadora ela desempenha um papel importante, um papel crucial na garantia da transparência e da responsabilidade na gestão pública local, certo? Então, no início do, do mandato do prefeito, no caso, ele vai ter as leis ordinárias que foram geradas no governo passado, certo? Então, o primeiro ano, o plano que foi gerado foi no governo passado e ele vai trabalhar o primeiro ano relacionado a esse plano que foi feito no governo passado e os outros três vai ser desenvolvido por meio do próprio governo. Então, o que acontece? Em cima do que foi proposto, a Câmara Municipal ela é responsável por fiscalizar como é que está sendo utilizado, disponibilizado esse recurso, tá? Ou seja, o dinheiro, a verba que vem, se realmente está indo, né? A verba para educação, está indo para educação, da saúde para saúde, certo? Se tá sendo aplicado de forma correta ou se está tendo algum desvio, ok? Então, lembra lá dos princípios, porque os princípios eles têm que ser garantidos aqui, tá? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, os princípios do artigo 37, eles têm que ter a Câmara Municipal, né, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional que vão fazer valer aquilo ali, ok? Como corpo fiscalizador. Então, a análise e aprovação do orçamento municipal, assim como a avaliação das políticas inovadoras pelo Executivo Municipal, a figura do prefeito, são aspectos centrais desse papel de controle, né, por meio dos vereadores, que tem o objetivo de garantir o uso eficiente dos recursos públicos em benefício da comunidade. Então, frente a isso, a gente tem a questão da transparência, da publicidade de todos os atos administrativos, ok? Seja para alocar, seja para comprar, né, por meio das licitações. Então, todo o processo ele tem que ser transparente, salvo, né, a questão se for algo sigiloso, né, ou para segurança do, do órgão, aí algo vai ser sigiloso. Mas, fora isso, todos os atos administrativos, eles precisam e devem ser transparentes e ser públicos. Então, a descentralização do poder legislativo para as câmaras municipais reforça o princípio federativo, conferindo, assim, uma autonomia aos municípios para adaptá-los às leis à sua realidade específica. Então, quando a gente fala desse princípio federativo, ou seja, cada órgão público, certo? Cada ente federativo, no caso União, estados, municípios, né, o distrito, vai ter a sua competência de criar suas próprias leis, para que essas leis sejam específicas à realidade do local, certo? Porque eu imagino que uma lei relacionada à parte ambiental, né, vamos colocar assim, para o Sudeste vai ser diferente para o Nordeste, porque a realidade é diferente, certo? A fauna é diferente. Então, às vezes, um projeto voltado para reflorestamento para o Nordeste vai ser diferente. Para Minas aqui pode ter um outro foco. Tá? Por isso que
esse princípio federativo é importante para cada um se adaptar à realidade específica. Então, esse aspecto ele é importante, ele é crucial para a construção de uma democracia que vai respeitar a diversidade, né, que vai estar presente em todo o território brasileiro, que é um território vasto, né, amplo, é um país continental. A gente ocupa mais da metade, né, da América do Sul. Então, proporcionando às comunidades locais o quê? A capacidade de moldar o seu destino. Então, para finalizar, pessoal, o que a gente percebe aqui nas câmaras municipais? Que, em resumo, elas são agentes responsáveis pela construção e manutenção da democracia no Brasil. Então, a sua atuação descentralizada, próxima à população, promove, de certa forma, uma governança mais participativa e adaptada às especificidades de cada município. Então, para eu atuar, eu preciso escutar, ver as necessidades, então nós vamos fazer política voltada à necessidade do povo. Então, ao compreender o papel, né, desempenhado por essas câmaras, nós somos capazes, né, enquanto alunos, enquanto cidadãos, de valorizar a importância do poder legislativo, não apenas do âmbito nacional, que é o Congresso Nacional, lembra lá, Senado, mais a Câmara dos Deputados, mas principalmente na esfera local, onde as decisões impactam diretamente a vida cotidiana dos cidadãos. Ok? Agradeço mais uma vez a atenção, a presença de todos. Obrigado. Vejo vocês no capítulo 4, a estrutura do poder judiciário.